Salve Maria! Vamos iniciar esta transmissão que tem por título Degeneração da Justiça, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Degeneração da justiça. É um trocadilho. Degeneração. É a justiça com a perspectiva de gênero. O que é isso? Não há diferenças naturais entre homens e mulheres. É a sociedade que atribui a cada sexo um papel denominado gênero. Esse papel deve ser desconstruído. A mulher não é mais emotiva, nem o homem é mais racional. A mulher não tem afinidade por tarefas mais delicadas, nem o homem por ofícios mais rudes. O homem não tem a função natural de prover o sustento da família. Nem a mulher tem a propensão natural ao cuidado das pessoas, a começar pelos filhos. Se quando criança ela brinca de boneca, é porque a sociedade lhe impôs este papel de cuidadora. Se ela se casa com um homem e não com uma outra mulher, isso não se deve a uma complementaridade natural dos sexos, mas a um padrão social chamado heteronormatividade, que precisa ser desconstruído. Se a mulher rejeita o aborto, é porque a sociedade lhe impôs a ideia de que a mãe deve amar o filho e dar a vida por ele. Cabe aos juízes, magistrados e magistradas evitar o modelo patriarcal, machista, sexista em suas decisões. Todo julgamento deve ser feito segundo uma nova perspectiva, a perspectiva de gênero. As ideias acima estão contidas no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021. Aqui está uma impressão da cópia da capa dele. Vamos ver se dá para vocês enxergarem aqui. Não sei se vai dar, mas vou tentar. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, 2021. Foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Isso é para todos os juízes, para todo o poder judiciário. Em 17 de março de 2023, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Resolução 492 de 2023, estabelecendo que as diretrizes contidas no protocolo, neste protocolo aqui, sejam seguidas nos julgamentos de todo o Poder Judiciário. Instituiu também a obrigatoriedade da capacitação dos juízes, magistrados e magistradas nesse tema. Perspectiva de gênero, na verdade, é uma ideologia de gênero.
O protocolo apresenta uma série de condutas que serão evitadas se o julgamento for feito com as lentes, com a perspectiva da ideologia de gênero. Primeira coisa que será evitado, que o juiz ponha em dúvida o relato da suposta vítima de violência sexual. Pois é, suponhamos que uma mulher se apresente lá dizendo que foi maltratada pelo marido. Por que o juiz duvida da palavra da mulher? Porque às vezes as mulheres mentem, não são todas, mas infelizmente há casos de mulheres mentindo para incriminar o marido. A deputada Cristo Nieto mostra o exemplo de uma mulher que se cortou a sua pele para poder incriminar o marido, dizendo que ela tinha sofrido maus tratos dele. Mas o marido, graças a Deus, tinha um vídeo que mostrava a mulher se cortando. De posse desse vídeo, até o advogado da mulher desistiu da causa. Mas, pergunta a deputada Cristo Nieto, e se não fosse esse vídeo? Um julgamento com perspectiva de gênero que sempre acredita, sem duvidar, da palavra da mulher que se diz vítima de violência, o marido já estaria condenado sem provas, sem direito de defesa. É o que a ideologia de gênero nos tribunais pretende fazer. O que mais que seria evitado com o julgamento com perspectiva de gênero? Que o juiz leve em conta a roupa que a vítima vestia antes da violência, influenciado pela ideia pré-concebida de que cabe às mulheres recato e decência. Pasmem, as mulheres, como também os homens, não devem se vestir com recato e decência? Claro que sim. Para a ideologia de gênero, não. As mulheres foram ensinadas, doutrinadas a se vestir com recato e decência, mas elas deveriam ser livres para usar qualquer roupa, mesmo a mais depravada. Que se evite que o juiz negue a 2 homossexuais o direito à adoção, sob o prejulgamento de que, abre aspas, a ausência do pai e mãe do sexo masculino ou feminino possa resultar em um risco para o desenvolvimento integral das crianças. Isso é uma verdade. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe que se complementem um ao outro e se complementem na educação dos filhos. 2 homens nunca substituem marido e mulher. 2 lésbicas nunca substituem marido e mulher. Porque entre 2 sexos iguais não há complementaridade, não há fecundidade, não há família. Isso não é família. Mas se um juiz julga assim como eu estou falando, é porque ele está impregnado por padrões patriarcais, machistas e sexistas. Ele está impregnado por um preconceito chamado heteronormatividade que deve ser desconstruído. Ou seja, o que a ideologia de gênero pretende nos tribunais? É que os juízes deem guarda e depois adoção para pares homossexuais. Eu não falo a palavra casais homossexuais, porque casal supõe a diversidade de sexos, né? Que os juízes deem a guarda e depois a adoção para 2 homens ou 2 mulheres, fazendo de conta que eles formam um casal para a criança. Ou seja, a ideologia de gênero pretende fazer com que os tribunais sempre aceitem que a vítima tem razão, embora ela talvez nem seja vítima e a história tenha sido inventada, que não se leve em conta se a vítima é uma pessoa decente, honesta,
e que não se leva em conta na hora de adotar que os pais sejam marido, mulher, regularmente construídos em matrimônio, mas que devam colocar no mesmo plano a convivência de pessoas do mesmo sexo, o que é um pecado contra a natureza. Aquilo que é natural e foi foi elevado por Jesus à dignidade sobrenatural de um sacramento, que é o matrimônio, seria equiparado a um vício contra a natureza, como é a homossexualidade masculina ou feminina. É o que a ideologia de gênero nos tribunais pretende. E se você se opuser, você é um preconceituoso. Você tem que ser capacitado a julgar segundo a perspectiva de gênero. E quanto ao aborto? O protocolo, este protocolo aqui que eu já mostrei para vocês, né? O protocolo para julgamento segundo a perspectiva de gênero. E o protocolo aguarda com ansiedade que seja julgada a DPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal, aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental que pretende declarar inconstitucional não o aborto, mas a incriminação do aborto até a 12ª semana de gestação. O julgamento com perspectiva de gênero, abre aspas, implica o afastamento dos estereótipos sobre condutas esperadas de mulheres quanto à maternidade. Tudo isso aqui está na página 90 do protocolo, que pode ser baixado em arquivo PDF. É só vocês digitarem protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e logo vocês encontram o arquivo, podem baixar e imprimir. Ou vocês imprimem só a capa, como foi o que eu fiz aqui, ou, se preferirem, imprime o arquivo inteiro para facilitar a sua leitura. Então, por que a mulher rejeita o aborto até 3 meses, segundo eles? Porque a mulher foi impregnada de uma conduta, né, imposta pela sociedade, que é de mãe que fica no lar, de mãe que é exemplo de pureza, de mãe que se sacrifica pelo filho, de mãe que deve dar a vida por ele. E tudo isso são estereótipos, são clichês, são construções que devem ser evitadas. E assim o juiz, se ele for julgar segundo as lentes ou a bitola da ideologia de gênero, ele vai julgar a favor do aborto. O direito foi forjado para o homem branco, heterossexual, adulto e de posses. Esta frase está escrita na página 35 do protocolo. A perspectiva de gênero busca a desconstrução do padrão normativo vigente: homem, branco, hétero, cristão. Olha, cristão é mais um preconceito. Sem a reconceitualização do direito, a aplicação da lei servirá apenas como meio da manutenção das visões heteronormativas, racistas, sexistas e patriarcais dominantes. Quem lê este protocolo para julgamento segundo a perspectiva de gênero cansa-se com a repetição de um vocabulário todo estranho. Gênero, perspectiva de gênero, padrões, desconstrução, estereótipo, heteronormatividade, machismo, sistema patriarcal, sexismo. Tudo isso a gente ouve inúmeras vezes nesse texto, até se cansar. Não é ciência, é uma ideologia. Não foi descoberto, foi criado e foi imposto. Os juízes são obrigados, se antes eles tinham os olhos límpidos e podiam ver a realidade como ele é,
Agora eles só podem ver a realidade sob as lentes nem escuras ou embaçadas da perspectiva de gênero. E é assim que o Conselho Nacional de Justiça pretende que sejam feitos os julgamentos em todo o Poder Judiciário, desde a mais simples vara de um fórum até o Supremo Tribunal Federal, todos alinhados com a perspectiva de gênero. Ora, o direito é uma ciência. A perspectiva de gênero é uma mera ideologia. Ela parte do pressuposto jamais demonstrado de que não há nada de natural na diversidade de comportamentos masculino e feminino. Todas as normas teriam sido forjadas para justificar a opressão das mulheres pelos homens. E o curioso, por mais que elas digam que estão lutando contra a opressão e aprovem leis e mais leis para proteger a mulher, para livrá-la da opressão, sempre elas acham que a mulher está sendo oprimida. Nada do que elas já obtiveram ou pretendem obter parece suficiente. Mas o que é a mulher? Que a perspectiva de gênero pretende libertar da opressão. Quem é a mulher oprimida? É aquela que tem cromossomas sexuais XX? Não necessariamente. O sexo pouco importa. Fala-se muito de gênero e se desvaloriza o sexo. Para a ideologia de gênero, mulher é todo indivíduo que se considera mulher e quer ser tratado como mulher. Por exemplo, um homem que decide dizer eu sou mulher e eu quero ser tratado como mulher, esse homem passa a ser um transgênero. Ele passa a se incluir na categoria das mulheres e, portanto, das pessoas oprimidas. Fácil tornar-se oprimido, não é? Mudar o sexo você não pode. Então você muda o gênero. O gênero, dizem que é uma construção social, você desconstrói e diz, embora eu tenha todo um organismo que seja masculino, de agora em diante, por minha própria vontade arbitrária, eu quero ser mulher e ser tratado como mulher. E a sociedade tem que respeitar a sua decisão ou a sua ilusão. E se uma mulher, segundo essa lógica, uma mulher transgênera que se considerasse homem e quisesse ser tratada como homem, ela entraria imediatamente da classe dos opressores patriarcais. Ou seja, nem sequer você pode dizer que o padrão genético sexual seja o fundamento de toda essa ideologia. Não é. O sexo é o que menos importa. O que importa é o gênero. Então, os ideólogos de gênero teriam que reformular a sua frase. Nós não queremos lutar as mulheres, nós não queremos libertar as mulheres dos homens. Nós queremos libertar aqueles que se consideram mulheres daqueles que admitem que são homens. Mas espere, isso está parecendo fantasia, ou brincadeira, ou ideologia, mas isso não é ciência. Isso não é coisa séria. E esta coisa que de fato não é séria, está sendo imposto goela abaixo para aqueles que vão nos julgar, para todos os magistrados e magistradas, assim diz o protocolo, de todo o Poder Judiciário. Que coisa triste, não é? Mas houve uma reação. A reação veio da deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro. A deputada, em 29 de março de 2023, apresentou um projeto de decreto legislativo, o PDL 89/2023. Esse PDL visa sustar os efeitos da Resolução 492 de 2023,
do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu a adoção da perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, de acordo com o protocolo já citado. Argumenta a deputada que a resolução do CNJ é um mero ato administrativo e só pode disciplinar uma matéria já prevista em lei. O ato administrativo não pode legislar, ele pode regulamentar a execução de uma lei pré-existente. Não há, porém, na Lei Orgânica da Magistratura, nenhuma referência à obrigatoriedade de uma capacitação de juízes em perspectiva de gênero, a ser regulamentada por uma resolução. O CNJ, portanto, legislou em matéria do Estatuto da Magistratura, que, segundo a Constituição, é da competência do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da deputada Cristo Nieto, vendo que a ideologia de gênero é, de fato, uma ideologia, não é uma ciência, e se imposta aos juízes faria com que o direito ficasse escravo de uma ideologia, usou de um instrumento legislativo, que é o projeto de decreto legislativo, para sustar a portaria que instituiu a adoção desse protocolo. Em 26 de junho de 2025, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora do projeto de decreto legislativo, o PDL 89/2023, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, emitiu um parecer favorável ao projeto. Uma autora do projeto, Cristo Nieto. A relatora do projeto, Bia Kicis. Duas mulheres contra a ideologia de gênero. Isso tem causado uma fúria nas feministas. Para elas, rejeitar o protocolo é rejeitar as mulheres. E nós vemos aqui com alegria, né? Duas mulheres corajosas, Cristo Nieto e Bia Kicis, duas deputadas, duas querendo colocar os pingos nos is, duas querendo fazer respeitar a realidade da natureza, duas querendo dizer que o corpo humano também faz parte da pessoa humana e que não adianta eu querer dizer que o meu corpo não é meu, porque ele é, nem que o meu corpo não tem o sexo que eu tenho, porque ele tem. Cabe ao homem não ser como Deus, mas como homem. Como homem, o homem nasce com uma identidade, com um sexo, e tem que aceitar aquilo com o qual ele foi criado, gerado, concebido. Esse é o papel da criatura. O papel de Lúcifer, da serpente no paraíso, foi tentar fazer com que o homem mentisse, ou então adotasse a mentira de que ele seria Deus, se ele comesse do fruto proibido. Mas é uma mentira. Parabéns às duas deputadas por sua coragem em enfrentar a ideologia de gênero. Parabenizem-nas, por favor, porque a deputada Cristo Nieto me contou que nunca ela foi tão perseguida como agora. E olha que ela já sofreu inúmeras perseguições. Mas agora, por causa da ideologia de gênero, ela está sofrendo uma perseguição particular. Eu convido especialmente as mulheres que liguem para ela, que postem matérias a favor dela nas redes sociais, para se desmascarar o mito de que ideologia de gênero é coisa favorável à mulher e que ser contra a ideologia de gênero é ser contra as mulheres. Muito bem. Agora vamos recitar, conforme nós sempre fazemos, a oração à serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, né? Vamos ver se vocês conseguem enxergá-la bem. Aqui nós temos uma relíquia que foi tocada nos ossos dela, aqui, olha, desse lado aqui. Vamos rezar esta oração pedindo a ela, eu estou pedindo sempre, todos os dias,
a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações, se isso servir para a maior glória de Deus, para eu conseguir servir melhor o próximo e não dar trabalhos para o próximo, e se assim isso aumentar a minha humildade e a minha gratidão a Deus. E se assim a serva de Deus Madre Maria José de Jesus for canonizada, elevada à honra dos altares, porque eu pretendo, caso seja curado, levar a notícia da minha cura ao processo de beatificação da serva de Deus. E assim ela será, se Deus quiser, beatificada e depois canonizada. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos recitar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava o nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do inimigo. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir,
em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas. Manifestai o poder da vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grande de Montfort, Santa Dirã Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos contra a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Salve Maria!